Caros Cairinês, sejam todos bem-vindos ao canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo eu vou te apresentar 5 erros gerados ao dizer que Deus descansou no 7º dia, ou seja, no sábado. 5 erros. Vamos ver. Olá, é um enorme prazer ter você aqui no nosso canal. Eu sou o professor Marcos e irei fazer um vídeo hoje totalmente diferente do que eu já fiz até hoje neste canal. E o vídeo de hoje, na verdade, é uma reflexão que eu fiz na escola dominical. Ao falar sobre o sábado, eu fiz uma reflexão que antes eu não havia feito. E eu amplifiquei ela em 5 pontos e trouxe hoje ao canal. Então, ela é fruto de uma observação ao ler Gênesis 2:2, que diz: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, eu acredito que este vídeo seja, e continuará sendo único aqui no canal. E a ideia do nosso canal é confirmar nossa doutrina teológica e também passar uma reflexão pura, né, propriamente pessoal, de acordo com o que eu conheço da palavra do Senhor. Nosso viés não é Ctrl+C, Ctrl+V de ninguém, copiar ninguém, mas trazer algo novo para você, porque existe tanta repetição por aí em tantos outros canais. Então o nosso canal é justamente este. Vamos ver. Então, sem delongas, vamos ao texto. Você está aí diante dessa assertiva, né? 5 erros gerados ao dizer que Deus descansou no 7º dia. Se eu afirmar que Deus descansou literalmente no 7º dia, eu gero 5 possíveis problemas, certo? E quais são esses erros? Quando eu digo que Deus descansou, eu estou confirmando o ceticismo filosófico. Segundo, eu estou atestando o postulado ateístico. Terceiro, eu estou desmentindo a fala de Jesus. Quarto, eu estou aplicando uma exegese bíblica. E quinto, eu estou ignorando o léxico, a semântica do texto hebraico. E nós vamos desmistificar isso, né? Vamos delimitar cada ponto e você vai entender com mais amplitude. Já de início eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Isso é muito importante aqui para o nosso canal. Fazemos tudo com amor e prazer para você se informar, ok? Compartilhe com aquela pessoa que ainda não sabe sobre isso, né? Ou que guarda o sábado, né? Ou que tem dúvidas se deve guardar o sábado ou não, porque propriamente essa temática tem tudo a ver, ok? Vamos lá. Primeiro erro. Eu confirmo o ceticismo filosófico, pois estarei afirmando que o atributo da onipotência de Deus é falho. Exatamente isto que você ouviu. Quando eu estou confirmando que Deus literalmente descansou, o ceticismo filosófico, criado por Pirro antes de Cristo, ele trabalha com a base central dessa filosofia é questionar tudo no que diz respeito à opinião, conhecimento, crenças, valores, e questionar tudo, né? Não há possibilidade da minha pessoa nem você alcançar o nível da certeza. Tudo é especulativo, ninguém consegue alcançar isso. E segundo, eu atesto o postulado ateístico, pois se o tal Deus
do cristianismo é onipotente verbalmente, ou seja, por mim e por você, nós atestamos isso, nós falamos isso para todos, né? Verbalizamos, mas não textualmente, ou seja, se eu falo, mas na palavra de Deus diz que não, então temos uma falha. Com o que falha? A falha em você falar e a falha em que o texto fala diferente. E onde há uma falha, haverá outras falhas. E se haverá outras falhas, tudo é nulo. Se tudo é nulo, esse Deus propriamente dito é uma construção humana. Ok? Terceiro erro. Eu desminto a fala de Jesus, pois estarei chamando o Filho de Deus de mentiroso. Exatamente. Olha os problemas sequenciais ao afirmar literalmente que Deus descansou no sétimo dia. Vamos para o quarto. Quarto, eu aplico uma exegese bíblica porque eu coloco a minha interpretação no texto baseada em uma especulação, em uma falácia ou em uma ilação textual, certo? Quinto problema, eu ignoro o texto hebraico e cometo um suicídio linguístico básico para estudantes de hebraico. Eu mostro que sou 100% leigo ou 100% tendencioso, ou os dois juntos, leigo e tendencioso. Primeiro erro gerado. Eu confirmo o ceticismo filosófico, pois estarei afirmando que o atributo da onipotência de Deus é falho, é incoerente. Exatamente. O ceticismo ele se alimenta do questionamento, né? De questionar tudo, de duvidar de tudo. Assim, esse sistema filosófico ele nega tudo. E principalmente quando afirmamos, olha só, quando afirmamos que Deus é todo-poderoso. E na mesma proporção dizemos que Deus descansou. Mas ao afirmar também que Deus descansou, literalmente, eu estou negando o atributo divino da onipotência e confirmando que não temos certeza alguma do que cremos, do que pensamos e do que afirmamos. Por quê? Porque nossa mente é limitada e não pode atingir certeza alguma a respeito da verdade. A única coisa que o ceticismo está parcialmente certa é que nossa mente ela é limitada. Porém, a verdade de Deus ela já está ali revelada e a verdade de Deus ela é absoluta. Então, o ceticismo afirmar, duvidar de tudo e principalmente de uma afirmação, a nossa afirmação primária é: Deus é todo-poderoso, Ele tem todo o poder, certo? Beleza, nessa primeira fala não tem nenhum problema. Só que na segunda fala, quando eu digo que Deus descansou, é como se eu tivesse mostrando uma fraqueza de Deus, mostrando o calcanhar de Aquiles, mostrando uma limitação da divindade. Então, como é que no primeiro momento eu afirmo que Deus tem todo o poder e do outro lado eu mostro sua fraqueza, que Ele descansou? Então, há uma incongruência de afirmações, ou uma ou outra. Não pode ser as duas ao mesmo tempo, entende? Então, já que o ceticismo filosófico trabalha com isso, ele estará dizendo para mim, confirmando que eu não creio realmente no que eu estou acreditando, eu não fiz uma reflexão necessária e essa afirmação minha, ela é tola, né? Ela é dúbia, porque eu não posso afirmar aqui e aqui desafirmar. Como é que eu digo que Deus é todo poderoso e agora eu estou falando que esse todo poder ele é fraco? Não há possibilidade, ok? Vamos para o segundo problema. Segundo problema gerado, eu atesto
o postulado ateístico, pois se o tal Deus do cristianismo é onipotente verbalmente entre os crentes, entre os cristãos, mas não textualmente, então temos uma falha. E onde há uma falha, haverá outras. E havendo outras falhas, literalmente tudo estará possivelmente errado. Então não existe esse tal Deus. Como você sabe, o ateísmo é a ausência de fé suficiente na existência de divindades. Vale lembrar aqui que, e fazer uma correção, que não é a ausência de crença, como muitos artigos falam e lamentavelmente alguns livros falam sobre isso, confirmam isso. Não, é a ausência de fé suficiente na existência, certo? Porque se eu disser que é ausência de crença, eu estou dizendo que o ateísmo não é uma crença, e é uma crença. E tem sua fé no que eles acreditam também. Não tem fé suficiente para crer na existência de Deus, mas acreditam no que falam, ou seja, eles têm fé no que falam e têm crença, porque se eles não tivessem essa crença, seria nulo o que eles tentam afirmar. Possivelmente em um outro momento eu posso falar mais sobre isso, sobre a questão do ateísmo, mas não nesse momento. Então, se eu afirmo que o Deus Todo-Poderoso teve e tem uma limitação, olha o problema aí, minha gente. Eu encontro uma fraqueza e anulo totalmente a afirmação desse poder. E com isso posso anular até mesmo esse Deus. Pois temos apenas duas posições ou proposições. Se ele existe, então só pode ser todo-poderoso. Segundo, caso não tenha todo o poder, então não pode existir. Logo, é irreal ou inexistente, segundo o postulado ateístico. Vê o quanto é grave, ou talvez gravíssimo, afirmar categoricamente que Deus ele descansou literalmente. Percebe? Já parou para pensar nisso? Essa reflexão eu fiz ao ler a palavra do Senhor e depois de pegar o texto hebraico original, né, como ele é, e fiquei pensando, analisando e chegando a essas conclusões. Muito interessante, por isso que é uma reflexão. Eu estou compartilhando com você a minha reflexão acerca dessa temática. E vamos lá. Terceiro problema. Terceiro problema, ao afirmar que Deus descansou no sétimo dia. Eu admito, eu desminto a fala de Jesus, pois estarei chamando o Filho de Deus de mentiroso. Exatamente. Ao afirmar literalmente que Deus descansou ou descansa até hoje, eu estou dizendo que o Filho de Deus é mentiroso. Certo? O Filho de Deus fez uma afirmação altamente esclarecedora e perturbadora para os fariseus. João 5,17 diz o seguinte: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Olha só a afirmação de Jesus, falando sobre o seu Pai e falando sobre ele mesmo. Então, quando eu digo que Deus descansou, eu estou chamando Jesus de mentiroso. E ao mesmo tempo dizendo que o próprio Deus é falho, fraco e não é onipotente. E talvez não exista. É claro, na mentalidade dos críticos, né? Os céticos do materialismo. Quando eu digo que Deus descansou, eu vou usar esse advérbio aqui literalmente de duas formas, tá bom? Duas vezes. Quando eu digo que Deus descansou literalmente estou dizendo que Jesus mentiu
ou se equivocou na sua afirmação. Logo, ele seria mentiroso. Você acha que Jesus era mentiroso? Claro que não. Então, ele falou a verdade. E se ele falou a verdade, é correto afirmar o que Jesus falou, o que Jesus atestou e o que Jesus confirmou. A preposição até, na frase de Jesus, indica um limite, um processo, certo? E quando diz até agora, quer dizer desde a eternidade até o presente momento. Ele não parou de ter ação. Ele não parou de trabalhar. Ele não parou de agir. Logo, não pode parar ou descansar. Glória a Deus por isso. Creio que esse estudo vai repercutir muito aqui no canal. Eu vou ser xingado tanto, mas não tem preocupação com isso nenhuma. E também quero pedir a você para não querer ficar humilhando ninguém que venha guardar o sábado, que seja a questão, os sabatistas, né? Os judaizantes ou qualquer outra pessoa adventista. Não. O intuito do canal e desse vídeo é apenas esclarecer algo que talvez estava, não sei se latente para a maioria, creio que sim, mas visível a qualquer uma pessoa. Se você não consegue ler e enxergar isso que eu estou falando aqui, infelizmente você vai comer pelas mãos dos outros ou talvez ficar escravo dependente de comentários. Tá bom? Isso eu não faço nunca. Eu leio, procuro entender o texto, uso o texto aqui. Quando tenho dificuldades, pego uma versão mais próxima dos originais. Eu uso uma NVI, eu uso uma João Ferreira de Almeida, eu uso uma paráfrase, eu uso um interlinear, eu uso o que for. Mas ficar escravo de outros materiais, não. Eu não quero prender minha mente ao que a ABC diz, né? É importante conhecermos, sem dúvidas, mas é bom a gente estimular a compreensão que está aqui. A palavra de Deus é bem objetiva, bem expressiva. Ok? Vamos para o quarto problema. O quarto problema gerado é o seguinte: eu aplico uma exegese bíblica, ou seja, eu coloco a minha interpretação no texto baseada em uma especulação, em uma falácia ou uma dedução textual, uma ilação textual, uma inferência textual. Para você que não sabe, talvez, exegese quer dizer extrair, colocar para fora o real significado da palavra do texto. E exegese quer dizer inserir, colocar um significado ao texto através de uma palavra ou de um termo isolado. Ficou entendido esses dois elementos? Então, e havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis 2:2. Então, em que momento eu cometo essa falácia, essa ilação, essa especulação? Quando eu coloco o meu entendimento, a minha interpretação em cima de um termo. O termo aqui, descansar. Mas para você entender melhor e você ficar mais próximo do real sentido da palavra descansar, do verbo descansar, eu trouxe aqui breves termos, né? Breves passagens para ficar mais cognoscível a você. Por exemplo, a passagem de Gênesis 4:1, 17:25 e Mateus 1:25 e depois Gênesis 6:6. O que é que fala essas passagens? Em Gênesis 4:1 diz assim: e conheceu o homem a Eva. Eu vou usar outra versão aqui. Deixa eu ver aqui um momento.
Gênesis 4 diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem. Verso 17, se eu não estiver enganado. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome de cidade, conforme o nome de seu filho Enoque. Verso 25. E tomou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tomar como base o termo conhecer, se eu pegar o termo conhecer, isolá-lo e dizer que conhecer no meu vernáculo é o mesmo conhecer do texto hebraico, eu estou cometendo um grande erro, um grande equívoco. Eu estou aplicando uma exegese bíblica, eu estou colocando o meu entendimento baseado em um termo isolado, conhecer, achando que conhecer é o mesmo conhecer do hebraico, do hebraísmo. Eu estarei equivocado. Da mesma forma de Mateus 1:25, que diz: E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome por nome de Jesus. A mesma ideia de conhecer aqui, de Gênesis 4:1, 17, 25 e Mateus 1:25 é a mesma. Um texto hebraico, um texto grego. Essa expressão é um eufemismo. Se eu pensar que conhecer é o mesmo conhecer do meu português, eu estou equivocado, eu estou cometendo um problema. Gênesis 6:6 fala que o próprio Deus se arrependeu. Vamos ler. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E aí? Se eu falar que Deus se arrependeu literalmente, conforme o homem em si se arrepende, eu também estou cometendo um erro gravíssimo de exegese bíblica. Mas não está assim? Tá o termo sim, conhecer, se arrependeu, mas não significa isso para o meu vernáculo, não significa isso no meu idioma. Conhecer lá no hebraico e no grego significa outra coisa. E se arrepender também, isso é um antropomorfismo, e o outro é um eufemismo. Vamos ver com mais cuidado com esse vídeo que eu gravei no meu canal. Nós iremos analisar Gênesis 6:6 por trás do texto, certo? Vamos ver. Essa passagem ainda é uma pedra de tropeço em muita gente, certo? Porque não conhece, não entende o que é que o texto quer dizer. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. O que é que o texto quer dizer aí? No capítulo 1, verso 31, Deus viu tudo o que fizera e eis que era muito bom. Isto é, ele estava completamente satisfeito com o que tinha acabado de fazer. Já no capítulo 6, verso 6, é relatado que Deus se arrependeu. Como pode Deus se arrepender? Já que nós, humanos, nos arrependemos quando nos decepcionamos com algo feito ou algo imprevisível, isso é, quando não temos certeza das coisas que já não podemos ver no futuro, mas isso poderia ser aplicado para com Deus se Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então temos algo errado aí, pois seus atributos e suas ações não podem se autocontradizerem. Assim, há um erro na compreensão textual da palavra arrependimento. Vamos ver. E se lamentou, se entristeceu, ficou magoado no coração dele. Se arrependeu, aí foi usado de forma figurada, né? É um uso figurado linguístico para mostrar desprazer com o que aconteceu. Essa ideia de se lamentar. Se arrependeu significa se lamentou, se entristeceu. E isso pesou-lhe em seu coração. Antropomorfismo é a parte concreta ou material. Vem da união de dois vocábulos gregos, antropos, homem, e morphe, forma. Assim, antropomorfismo é quando Deus aparece ou se manifesta para o ser humano em forma humana
ou mesmo em características humanas atribuídas a ele mesmo, como o coração. Antropopatia é a parte abstrata ou imaterial. Vem da união de dois vocábulos gregos, antropos, homem, e pathos, paixão. Assim, antropopatia vem a ser as atribuições de sentimentos e paixões humanas a Deus, visto que Deus é em espírito, sendo assim, não possui sentimentos iguais aos seres humanos. Essa é uma maneira linguística que o homem usa para aproximar do seu entendimento os sentimentos de Deus. Exemplo: lamentar-se, se entristecer e magoar são tipos de verbos para expressar o meu sentimento, semelhante ao sentimento de Deus. Então nós atribuímos a Deus esses tipos de sentimentos que se assemelham ao nosso, mas não é a mesma coisa. São sentimentos distintos, ok? No capítulo 1, verso 31, Deus viu tudo o que fizera, e eis que era muito bom, isto é, ele estava completamente satisfeito com o que tinha acabado de fazer. Já no capítulo 6, verso 6, é relatado que Deus se arrependeu. O capítulo 1 e 6 vêm nos mostrar realidades de tempos e acontecimentos diferentes, distintos, pois o primeiro capítulo vem evidenciar os seres humanos na perspectiva do estado original de criação, que é a causa. Já o capítulo 6 refere-se à humanidade posterior à queda, o efeito, antes do dilúvio. Então Deus ficou muito feliz pelo que criou. Porém, o pecado levou o Criador, que é santo e sem culpa, a se lamentar e entristecer pelos efeitos que o pecado fez em sua perfeita criação. Êxodo 32 e 14, Efésios capítulo 4, verso 30. Então nós vemos aí uma clara evidência de dois atos distantes, duas situações distintas, uma anterior e outra posterior. Êxodo 32 e 14 diz o seguinte: então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. O termo arrependeu significa mudou de opinião. Essa passagem mostra mais uma aplicação do termo. O contexto revela que Moisés apelou suplicantemente para que Deus mudasse seu pensamento, e tal ação teve êxito, pois Deus somente tinha ameaçado com juízo e não decretado imutavelmente. Percebeu? 2 Samuel 24 e 16 diz o seguinte: ora, quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira agora a tua mão. Tal termo expressa um profundo sofrimento de Deus, e o termo significa que o Senhor afligiu-se em relação ao pecado e à impiedade do homem. São duas aplicações com a mesma ideia, que se arrepender não significa literalmente se arrepender, mas tem um outro sentido, certo? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura direi a ele e não faria? Ou faria? Ou falaria e não confirmaria? Números 23 e 19. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. 1 Samuel 15, 29. Eu, o Senhor, o disse: viva eu, viva isso, e o farei. Não me tornarei atrás, e não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Deus. Ezequiel 24 e 14. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1:17. Vamos para o próximo vídeo. Harisca e Irenê, sejam todos bem-vindos ao canal Vamos Ver. Eu sou o professor Marcos e neste vídeo eu vou te mostrar. Todo cristão sabe e crê que a humanidade de Jesus vem totalmente de Maria pela ação milagrosa do Espírito Santo. Então não houve de fato intercurso sexual. A Bíblia diz em Mateus capítulo 1 que José não a conheceu até Jesus nascer. Por que não conhecer? Aquele
eufemismo hebraico presente na literatura neotestamentária. Conhecer ali é ter relação sexual. Quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 4, a gente vê que conhecer, depois vem uma criança. O conhecer nesse contexto é ter relação sexual. Ou seja, José não teve relação sexual com Maria até ela dar à luz à criança. Ou seja, ele só teve relação sexual depois que Jesus nasceu, por obra da ação do Espírito Santo. Cremos assim, o cristianismo crê dessa forma e eu não tenho nenhum pingo de dúvidas em relação a isto. Houve uma ação milagrosa do Espírito Santo na vida de Maria, ok? Bem, em conclusão dos 2 vídeos, a qual eu fiz vocês verem, o termo conhecer não significa literalmente conhecer, no seu sentido denotativo, mas no seu sentido figurado conotativo, de ter relação sexual, coabitar. E a ideia de se arrepender não é literalmente se arrepender. Antropopatia, para expressar a ideia de que Deus tem sentimentos semelhantes ao nosso. Porém, em hebraico, o se arrepender significa se lamentar, se entristecer. Ou seja, ele se lamentou, se entristeceu, então ficou magoado no coração dele esse sentimento. Então, Deus se lamentou, se entristeceu, ficou com o coração magoado, ok? Vamos para o 5º problema. O 5º erro gerado é o seguinte: eu ignoro o texto hebraico e cometo um suicídio linguístico básico para estudantes iniciantes de hebraico e mostro que sou 100% leigo ou tendencioso, ou os dois juntos. Em que momento isso acontece? Isso ocorre quando? De que forma? Lá embaixo você vai entender. Ao desprezar o léxico e a semântica do texto hebraico ou do texto grego. Isso acontece nesse momento. Não levar em consideração o termo no original e os seus significados é cometer um erro básico de interpretação. Exatamente. Em que momento? Ao determinar que Deus descansou literalmente só porque está na Bíblia em português, e isso é limitar e restringir o real sentido do texto. Isso ocorre quando? Quando não se busca entender literalmente o que o texto quer dizer. De que forma? Ao ignorar a semântica do termo hebraico, eu mostro que sou leigo no assunto, sou escravo de alguma seita ou sou um judaizante, alguém que está seguindo alguns rituais litúrgicos judaicos, judaizantes, que os cristãos deixaram, certo? Vamos nos aprofundar mais um pouquinho para você entender. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis 2:2. O termo em português descansou, ou o verbo descansar, né? É um verbo que está na terceira pessoa do singular, no passado, e significa no nosso português livrar-se de atividade cansativa ou de estado de fadiga. Lembre-se desses 2 termos, viu? Quais são os sinônimos para esse termo no nosso português? De descansar: repousar, relaxar, folgar, respirar, pausar, dormir, adormecer, reticência e até mesmo morrer, que é uma questão de eufemismo. Só que nenhum desses termos reflete literalmente 100% a ideia do termo no original, no que ele quer dizer. Parece algo muito prematuro, né, falar, mas você vai entender. Qual é a conclusão apologética que eu posso me utilizar disso?
que eu poderia acabar agora com essa ideia, já agora, só com Isaías 40, verso 28. O que é que diz? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento. Só com esse texto aqui a gente acabaria de vez com a ideia tradicional que 99% das pessoas falam, entre cristãos, sabatistas, adventistas, judaizantes e tantos outros falam, só com esse versículo aqui. Porque o termo descansou tem uma outra acepção semântica no texto e no contexto. E você vai saber disso. Está preparado? Isso é só o começo, viu? Isso é só o começo. Por isso que eu disse, é um vídeo único aqui no canal, sem precedentes. Que eu me prepare para os comentários. Vamos lá. Bem, aí está o texto hebraico, né? A expressão no original, bem direitinho aqui, ó. Do início ao fim, certo? Vamos ler. ויחל אלוהים ביום השבחי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השבחי מכל מלאכתו אשר עשה. Ok? Então, ao ler essa expressão que eu li aí, Vaishibot, essa palavrazinha aqui, ela é a junção de dois termos, de uma conjunção aditiva com o verbo aqui. É um verbo que está conjugado na terceira pessoa do singular, no passado. Lembrando que a primeira pessoa é quem fala, a segunda é com quem se fala e a terceira é de quem se fala, que pode ser masculino, feminino e neutro. E esse verbo pode ter as seguintes traduções no hebraico: cessar, determinar, celebrar, repousar, descansar, pôr de lado e fazer greve. Ao fazer uma análise morfossintática do texto em hebraico e aqui em língua portuguesa, eu cheguei a uma conclusão bem interessante. Veja só, eu percebi que se eu quiser utilizar esses três termos aqui, cessar, terminar e celebrar, eu posso usá-los como tradução de forma denotativa ao termo lá em cima, Vaishibot, certo? Se eu utilizar os outros termos, eu tenho que usar de forma conotativa, certo? Eu não posso inverter, senão vai dar problema na ideia central do termo que foi empregado aí. Bem, ou seja, Deus no sétimo dia cessou a sua obra. Quando ele quer dizer que ele descansou, ele quer dizer o seguinte, que ele cessou a sua obra, ou seja, ele terminou e usou do sétimo dia para festejar a sua obra criativa, no sentido também de contemplar nesse exato momento, de apreciar, de celebrar, de observar toda a sua obra sem precisar fazer mais nada. Contudo, entretanto, por algum intervalo de tempo, ele se utiliza do último dia. Por isso que eu não disse assim, usou o sétimo dia, como se usando 100%, mas eu disse, e usou do sétimo dia. Por quê? Porque Deus não finalizou a sua obra 100% no sexto dia. Parece um pouco ambíguo isso aí, né? E herege, mas eu estou falando sério, o texto fala sobre isso. Lá na frente você vai entender. Assim, como o termo conhecer significa ter relação sexual, que vocês viram anteriormente, e o termo se arrepender quer dizer se lamentar, se entristecer, da mesma forma é o termo descansar, que quer dizer cessar e terminar. Então, e não literalmente que ele descansou, tá bom? Tire isso da sua cabeça. Eu sei que esse vídeo aqui vai repercutir muito no canal, porque eu acredito que só eu disse isso até agora no YouTube, né? É desse termo que surge então o termo sábado, sabat, do hebraico sabat, descanso, interrupção,
inatividade. Desse termo que eu falei aí, vai Shibot, né? Shibot, ele origina o termo sábado. Vamos fazer uma conclusão apologética aqui também. O mesmo termo utilizado ali em Gênesis 2:2, eu percebi que é usado em Josué 5:12, que diz: e cessou o maná no dia seguinte. Ou em outras traduções, e o maná cessou no dia seguinte. Ou cessou o maná no dia seguinte. Se o termo aí fosse traduzido literalmente como descansou, como é que ficaria? E descansou o maná no dia seguinte. E o maná descansou no dia seguinte. Descansou o maná no dia seguinte. Não haveria coerência textual, coesão textual, certo? Então, portanto, estamos quebrando aqui um paradigma muito usado em livros, em palestras, em vídeos, sobre a suposta ideia de que Deus tenha descansado literalmente. Deus não descansou. Deus não precisa descansar, certo? Estamos rompendo aqui, possivelmente, com essa ideia tradicional de que Deus descansou 100% literalmente. Então, não foi, não é. Vamos agora adiante. Vamos adiante. Finalizando aqui. Por que Deus cessou e finalizou apenas no 7º dia? Você já parou para pensar nisso? Ao ler o texto diz: e havendo Deus terminado no 7º dia, ou no dia 7º, a sua obra. Aqui está dizendo que ele terminou no 6º dia? No 7º dia. Quais as reflexões que eu fiz acerca dessa observação? Que às vezes foge da nossa visão, né? Da nossa percepção interpretativa. Eu dei algumas possibilidades. Existem outras possibilidades que eu poderia ter colocado aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu cheguei às seguintes conclusões. Primeiro, para mostrar que ele cessou de toda a sua obra nos 6 dias anteriores, mas que no 7º dia, ainda em atividade, ele se utiliza para contemplar tudo o que fez, pois não precisava trazer à existência mais nada. Tudo já havia sido feito. Logo, estava apenas cuidando, ou seja, estava controlando tudo e fazendo a manutenção de tudo que havia feito. Imagina Deus saindo do controle por alguns segundos. O que aconteceria? Eu fiz essa reflexão com o que Jesus falou. Pois é, ele trabalha até agora e isso foi confirmado por Jesus. Porque se Deus por algum momento deixa de trabalhar, de agir, o mundo se destrói. Você já viu milimetricamente como o nosso mundo, nosso planeta, o planeta Terra e outros planetas e o Sol são milimetricamente distanciados uns dos outros? Se por algum momento o nosso planeta se distanciar segundos, minutos, centímetros a mais ou a menos, acontece coisas absurdas. Deus está no controle de tudo o tempo todo. Então, se Deus deixar de controlar esse mundo se destrói. Deus está controlando todo o universo com o seu poder. As leis da física, né, da termodinâmica e tantas leis são controladas pelo nosso Deus. Então Deus não pode de nenhuma forma parar de agir, né? Ele está trabalhando o tempo todo. Então por isso que Jesus falou, e Jesus está certo, correto. Eu vou pelo que Jesus diz, eu vou pelo que a Bíblia diz, eu vou pelo que o original fala, ok? Segundo, para mostrar que ele cessou, terminou, finalizou apenas no 7º dia, pois havia algumas coisas a serem feitas ainda e concluídas no 7º dia. E elas deveriam ficar ocultas a nós meros mortais. É claro que aqui são argumentos do silêncio, né? São especulações sobre essa questão de o próprio Deus ter terminado no 7º dia. E o terceiro, que nada mais é da unificação dos dois
pensamentos, das duas reflexões, eu chego à seguinte conclusão. Ou seja, Deus no sétimo dia cessou a sua obra, terminou, e usou do sétimo dia para festejar a sua obra criativa, no sentido de contemplar, de apreciar, de celebrar, de observar toda a sua obra sem precisar fazer mais nada. Contudo, entretanto, por algum intervalo de tempo, milimetricamente, um cabelo talvez entre o sexto e o sétimo dia, ele se utiliza para concluir toda a sua obra, ou talvez para criar e finalizar algo latente e incognoscível até agora, certo? Veja, imagine você começar uma obra na sua casa de 12 horas da manhã, e de 12 horas, né? Meio-dia, e sobe e tal no sábado, e de repente às 12 horas da noite, a obra conclui-se. Quando for 12h05, 12h01, já é domingo. Então, sua obra foi concluída toda no intervalo de 24 horas, uma comparação assim ralé. E quando foi no domingo, você festejou. Não é isso que as pessoas fazem? Quando estão construindo uma casa, convidam muitas pessoas, terminou de fazer a sapata, tudo direitinho, terminou de fazer a laje. O que acontece? Todo mundo vai festejar, vai contemplar a realização de toda a obra. Então, eles vão continuar trabalhando? Não. Logo, Deus descansou no sentido de não precisar fazer mais nada. Logo, ele cessou, finalizou sua obra. Essa é a conclusão que chegamos sobre a questão do descansar, que não tem nada a ver com literalidade, com o sentido denotativo, mas no sentido conotativo, certo?